Como eu falei, até agora a gente viu a parte de como se proteger, né? E vamos continuar vendo também algumas partes de prevenção. Só que agora, ó, a gente vai dar início à parte de segurança do trabalho, certo? Vamos falar sobre algumas coisas, sobre alguns procedimentos, algumas técnicas, algumas leis, algumas normas, certo? Sobre segurança do trabalho. E até eu deixo uma pergunta para vocês, certo? Trabalho sem segurança ainda é comum, né? A gente viu em umas aulas atrás que a enfermagem, a medicina, ela era um pouquinho diferente do que é agora, né? Mudou o jeito de se fazer cirurgias, mudou o jeito de fazer higienização. Então, teve uma evolução, né? Toda essa evolução foi para o bem do paciente, né? Mas também para o nosso bem, né? Então, essa pergunta eu deixo até para vocês ficarem refletindo, né? Não só no trabalho na área da saúde, né? Na área de hospitalar, mas voltado mais para a área hospitalar mesmo, né? Nesse momento. Trabalho sem segurança ainda é comum, né? Eu acho que isso aqui eu coloquei como pergunta só para fazer vocês pensarem, né? Porque isso aqui, na verdade, era para ser uma exclamação, né? Porque eu estou afirmando. Trabalho sem segurança ainda é comum, certo? É comum aqui no Brasil, é comum fora do Brasil, é comum em todo canto, certo? Então, sempre vai ter pessoas, né, querendo fazer aquelas, né, famosas gambiarras, né, como vocês estão vendo aqui na imagem, né? Por exemplo, essa pessoa aqui quer colocar esse equipamento lá em cima e utilizou duas empilhadeiras, né? Isso aqui com certeza pode causar um risco muito elevado para esses, né, trabalhadores, né? Então, mais uma vez eu volto para aquele ponto, né? Às vezes quem faz o risco não é nem o ambiente, somos nós, o nosso comportamento, ok? Aqui outro exemplo, ó, uma pessoa consertando ar-condicionado fora de casa, né? Sendo segurado por outro homem, né? Então ele tá sem nenhuma proteção, né? Aqui e tentando fazer o seu trabalho de forma desprotegida, né? De novo, mas aquela famosa gambiarra, né? As próximas imagens comprovam essa frase aqui, ó, que improvisar não vai dar certo. Como assim, professor? Se a gente tem equipamentos, né? Se a gente tem o direito de ter equipamentos, né? Nós temos que utilizá-los. Quando eu falo equipamentos, eu estou falando equipamentos de proteção individual e também coletiva. Mas aqui eu quero voltar mais para a parte de equipamentos de proteção individual, certo? Por exemplo, a pessoa vai aqui trabalhar com ferro, né? Acho que não sei se é soldar ou é cortar ferro, né? E como máscara utiliza um pedaço de plástico, né? Esse improviso com certeza não vai dar certo, né? Qualquer coisa aqui quente vai manchar essa máscara em 2 segundos, né? O outro aqui, ó, vai soldar ferro e usa uma máscara, né? Usa um jornal para não bater, né? Para as faíscas não bater nele, né? Às vezes, pessoal, as pessoas se submetem a essa situação, né? Porque justamente falta equipamento, né? A empresa não está dando equipamento para eles, né? E tal. Mas a gente já viu, né? Aqui hoje
que o trabalhador tem sim o direito, né, por lei, de ter os seus equipamentos, né, comprados pelos seus patrões, né, fornecidos pelos seus patrões, né. Então, por lei, ele tem, né, o direito de ter uma máscara apropriada para esse trabalho, né. Assim como nós, profissionais da saúde, temos o direito de ter os EPIs, né, e os EPCs funcionando e em grande abundância, né? Isso a gente viu lá na aula, na primeira aula, se eu não me engano. Pronto. E assim, pessoal, é que surge a nossa tão querida, né, segurança no trabalho, ok? Mas, afinal, professor, o que é essa tal de segurança no trabalho? É só mais uma disciplina na minha grade do meu curso, né? Como eu venho falando há algumas semanas. Pessoal, essa disciplina não é para vocês fazerem prova, é para vocês levarem para a vida de vocês, né? Então, essa disciplina, né, essa segurança no trabalho é algo que vocês têm que saber, até mesmo para quando vocês, em um eventual, né, tomara que isso não aconteça, mas em uma eventual situação de risco, ou até mesmo de acidentes, o que você deve fazer, né? Qual é os seus direitos, né? Vamos lá. O que é essa tão falada segurança no trabalho? Segurança do trabalho, ó, pode ser entendida como os conjuntos de medidas, né, que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador, né? Nós vamos ver, a partir de agora, que a segurança do trabalho não é só eu utilizar EPIs, não é só eu ter cuidado em fazer as coisas, não, certo? A saúde do trabalhador, né, do funcionário, ele interessa a mim, né, como trabalhador, mas também interessa a empresa que eu trabalho. Nós vamos ver o porquê, né? Pessoal, eu vou só aqui interromper um pouquinho. Pronto. Então, como eu estava falando, a saúde do trabalhador envolve bem mais que a minha saúde mesmo em si, né? Envolve órgãos, envolve entidades, né? E uma série de coisas que nós vamos ver a partir de agora. Parece questão de prova, né? Ó, o que define a segurança do trabalho, né? A segurança do trabalho, né? Ela é definida por normas e leis, né? Então, quem estabelece o que é certo e o que é errado são justamente essas normas e essas leis. Ó, normas regulamentadoras, né? Todo mundo já ouviu falar em algum momento sobre as NRs, né? Nós vamos ver hoje, especialmente, né, depois dessa aula introdutória sobre o seu trabalho, nós vamos ver a NR, que é a mais importante para nós, trabalhadores da saúde, que é a NR 32, né? Nós vamos ter uma aula só sobre ela. Por que eu falo que ela é a mais importante? É ela que cai em concurso, é ela que cai em prova de seleção, é ela que o pessoal vai perguntar em entrevistas, certo? Então, essa NR aí, eu considero como a mais importante para a área da saúde. Mas nós vamos ver hoje, ó, que existem várias outras NRs, várias, certo? Normas regulamentadoras rurais, né? Isso aqui é mais voltado para o pessoal que trabalha
na agricultura, no campo, né? Portarias e decretos, né? Essas portarias e decretos, ela é muito, muito importante, né? Por quê, professor? Agora eu sou juiz, sou advogado, preciso saber de leis? Não, né? Não é bem assim. Mas você precisa saber de algumas coisas. Por exemplo, se Deus me livre, né? Algum de vocês, batendo na madeira, né? Se Deus me livre, algum de vocês tiver algum acidente daqui a um tempo, né? Nos seus ambientes de trabalho. Vocês vão procurar alguém para indenizar vocês, né? Então, através dessas indenizações, vocês vão estar aparatos, né? Judicialmente. Então, quem é que eu devo socorrer? Quais as leis que eu devo ver, né, para isso? Então, tudo isso vocês veem aqui na segurança do trabalho, na parte de leis e normas regulamentadoras. Ah, professor, mas eu não vou me acidentar, não. Eu não vou precisar dessas leis, não, né? Graças a Deus. Não é bem assim o pensamento, né? Mas, caso vocês não se acidentem, por exemplo, vocês sabiam que até mesmo dentro de um hospital, a água que vocês bebem tem uma portaria específica para isso, né? Então, até mesmo para a água que você bebe dentro de um hospital, precisa se enquadrar dentro de uma portaria, né? Que no caso é uma portaria do Ministério da Saúde também. Perdão. Os alimentos que vocês consomem dentro do hospital também passam por uma portaria, né? Vocês trabalham lá na emergência de um hospital grande, dão injeção para cima e para baixo. Eu vou desprezar essas seringas. Existe uma portaria que rege como essas seringas devem ser descartadas. Então, tudo hoje, não só no Brasil, mas no mundo, né? Mas falando especificamente de Brasil, né? Tudo está dentro de uma portaria. Né? A gente viu também que não pode comprar máscara de qualquer canto para o pessoal da saúde. Né? Então, tudo isso tem pessoas por detrás, né, tentando manter um padrão de qualidade desses serviços. Né? E também, pessoal, a segurança do trabalho, além disso tudo que eu falei até agora, ela também é definida por convenções. O que é convenções? Encontros, certo? Internacionais de organização do trabalho, né? E também no Brasil. Não só sobre a organização de trabalho, mas também para a nossa área, que é da saúde, né? Também ela é usada, né? Esses encontros, principalmente da OMS, né? Que é a Organização Mundial da Saúde. Então, também, essa organização tem um grande impacto dentro do nosso jeito de trabalhar. Né? Professor, mas o que estuda essa bendita segurança do trabalho, né? Eu já sei o que é segurança do trabalho, mas o que é que essa bendita disciplina estuda? Vamos lá. Ela estuda a comunicação e treinamento, né? Como assim, professor? É como eu falo no telefone, comunicação? Não, certo? Mas sim comunicação entre entidades, entre comissões, vamos ver hoje sobre a CIPA, né? Comunicação entre empregado e empregador, né? Tudo isso é comunicação. Treinamento, né? Vamos ver hoje que existem, né, treinamentos que são por leis que vocês, quando trabalharem nesse hospital, têm que fazer. Então, não é só quando vocês saírem do curso de vocês vão estar totalmente prontos. Não, vocês vão passar sempre por reciclagens, né? Ou seja, vão passar sempre por atualizações, né? Estuda também, tudo isso está dentro do treinamento, certo?
Estuda também, ó, o ambiente e as doenças do trabalho, né? Vamos ver aqui hoje algumas. Acho que eu trouxe algumas doenças para vocês verem sobre a doença do trabalho, né? Mas a gente já viu algumas, né? Que algumas doenças são causadas por infecções, outras pela sua postura e tal. Higiene do trabalho, né? Isso aqui eu não vou nem comentar muito, porque a gente falou muito sobre a parte de antisepsia, de lavagem e tal, né? Isso aqui é mais voltado para o pessoal que vai evitar os acidentes, né? Que é a metodologia de pesquisa, né? Como evitar os acidentes e tal. E claro, né? Como eu falei anteriormente, a parte das leis estão aqui, né? Estão nessa parte de segurança do trabalho, ok? Como eu disse, uma das partes mais importantes dentro da segurança do trabalho são as leis trabalhistas, né? Que são principalmente as normas regulamentadoras, né? As normas regulamentadoras, né, que as NRs de Segurança e Medicina do Trabalho, são publicadas no Ministério do Trabalho e do Emprego, certo? Que é o MTE. Pessoal, eu quero que vocês, principalmente, peguem um caderno de vocês e anotem o que significa cada sigla que eu vou falar agora, certo? A primeira sigla é essa daí, certo? Que é a MTE, certo? Então, MTE significa Ministério do Trabalho e Emprego. Vocês vão ver muito isso daqui quando vocês forem fazer provas, certo? Principalmente mais de seleção, ok? Concursos, normalmente eles dão o nome todo, mas quando você vai fazer uma entrevista, alguma coisa, o que é o MTE, né? Normalmente eles perguntam só assim, ok? Falando sobre as NRs, ó. Existem atualmente, certo? 36 NRs, né? Que são essas normas regulamentadoras. Questão de prova. Essas normas regulamentadoras foi feita por qual instituição, né? São publicadas aonde? São publicadas no MTE, que é no Ministério do Emprego e Trabalho, né? São 36 NRs, são descritas na portaria, ó. Vamos ver lei hoje, vamos ver muitas leis. Portaria número 3214, do 7, né, de julho de 78, né, do MTE, que novamente já não diz o nome, né, que é do Ministério do Trabalho e Emprego. Então não é uma lei nova, né, já tem um certo tempo que essas leis existem. Claro, elas vão sendo atualizadas e elas vão sendo também, algumas já nem existem mais e são colocadas outras no lugar, mas no contexto geral, elas existem desde 78, certo? As histórias dessa lei já é bem mais antiga, certo? Bem mais além do que 78, ok? As NRs são relativas, ó, né? São subordinadas, né, à segurança e medicina, né? Então, essas NRs ela está voltada à saúde do trabalhador e estão previstas, ó, no capítulo 5 da CLT. Professor, o que é CLT? Consolidação das leis trabalhistas, né? Então, CLT, consolidação das leis do trabalho, certo? Não é trabalhista, é do trabalho. Então, anotem aí. O primeiro termo que eu vi hoje com o professor Hudson foi MTE, que é Ministério do Trabalho e Emprego. A segunda sigla, né, é a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Que tudo isso aí, pessoal, vai ser importante porque eles vão dizer quais os seus direitos e quais os seus deveres quanto trabalhador da enfermagem, né,
E também qualquer outro tipo de trabalhador envolvendo a saúde, né? A gente está vendo aqui, ó, que é a medicina do trabalho, que é a medicina do trabalho, né? Então é a saúde do trabalho e do trabalhador. Deixa eu só tirar aqui o WhatsApp, porque só um minuto, pessoal, que tá dando interferência aqui. Pronto. Vamos lá. Ó, como eu disse, ó, existem várias normas regulamentadoras, né? Essas normas, ó, existem normas que ajudam a evitar acidentes que causam doenças. O que todo mundo quer, né? Quando eu falo todo mundo, eu falo também dos seus chefes, certo? Não pense que o seu chefe não está nem aí para você, que ele está, né? Vocês vão entender o porquê que ele está, né? Como eu disse, vocês vão entender o porquê que eles estão preocupados com vocês, seus chefes, né? Então, existem essas NRs que elas regulamentam, né? Regulamentam e ajudam, né? Essas normas ajudam a evitar acidentes que causam doenças em você, certo? Como eu disse, ó, existem 36 NRs. Cada NR serve para uma coisa diferente, né? Para nós, da área da saúde, as principais, né, que eu vou até comentar um pouquinho sobre elas, são essas. A NR1. Se eu fosse vocês, eu até tirava um print dessa parte, ou até mesmo quando eu mandar o slide, vocês focarem muito isso aqui, porque isso aqui é muito importante, ok? A NR1, ó, que fala sobre as disposições gerais, ela fala do trabalho, né, das normas do trabalho em geral, né? As séries MT, vamos ver aqui também o que é ela, que é muito importante. A 5, ó, que é a CIPA, que todo mundo, acredito que todo mundo não, mas a grande parte de nós, de vocês aí, já ouviu falar sobre a CIPA. Se não, não se preocupe que a gente vai falar muito sobre ela hoje, certo? Essa aqui, ó, a NR6, também muito importante, que ela regulamenta os usos de EPIs, né? Então, aquela aula de EPIs que eu dei para vocês foi, né, toda baseada na NR6, porque essa NR6 ela fala dos EPIs, né? Não só dos EPIs da saúde, mas fala também de outras áreas também, mas tem uma parte somente para a área da saúde também, né, dessa parte de EPIs. Tanto aqui na NR6, ó, como na nossa, ó, NR32, né? Que é essa daqui, que ela fala exclusivamente sobre serviços de saúde, né? Outras NRs também são importantes, né? Aliás, todas as NRs são importantes, todas elas têm um propósito, né? Mas vamos ver hoje também, ó, essa aqui, ó, a NR25, que é a NR dos resíduos, né? Que é o lixo que eu produzo. Nós vamos ver esse lixo dentro do ambiente de hospitalar, né? Outra NR aqui que eu acho bastante importante, deixa eu ver aqui. As sinalizações, né, que a gente viu sobre a parte dos EPCs, né, daquelas placas, cones e tal, né? A NR7 também, né, que a gente vai ver um pouquinho sobre ela, que é a PCM-SO, né, que a gente vai ver um pouquinho sobre eles. Mais uma vez, quando eu falar alguma parte de siglas, vocês copiem, né? Professor, você não falou essas siglas aqui das normas, porque vou falar daqui a pouquinho. A gente vai ver algumas dessas uma por uma, né? Algumas dessas individualmente. Então, para mim, quanto profissional da saúde, essas, para mim e para vocês também, né? A partir de agora nós somos profissionais. Essas aqui eu marquei, né? São as principais normas regulamentadoras que a gente
tem o nosso ambiente de trabalho, certo? As outras, nosso ambiente de trabalho na área da saúde, né? As outras são mais voltadas para outras áreas, como por exemplo, a 36 frigorífico, 35, o pessoal que trabalha nas alturas, né? Em prédios e tal. A 34 é de navios, naval. Então, essas daqui não tem muita importância para a gente nesse momento. Então, realmente, essas que eu circundei são as que eu tenho como maior importância, né? Como eu vejo mais importância para a da saúde. E também isso aqui, 17, a ergonomia. A gente viu que é um risco, ok? Professor, mas quem é que cria essas normas todas, né? Quem é que cria isso tudo, né? Quem cria isso tudo, na maioria das vezes, são essas 3 entidades, né? Que são o governo, né? Que o governo transforma em lei, né? Mas também nós, quanto empregados, né, da área da saúde, também, né? Também criamos leis. Nós, professor, nós temos esse poder? Sim, pessoal. Nós vamos ver que nós, trabalhadores, nós temos uma grande voz, né, quando se fala de segurança do trabalhador, da nossa própria segurança. E, claro, também os nossos chefes, né, também têm grande influência, né, para criar essas leis. Mais uma vez, né, até brinco com os alunos. Parece questão de prova, né? Quem é que cria essas leis e normas na parte do trabalhista, né? Das normas reguladoras, da saúde e tal? Quem cria né, o governo, junto com os empregados e com os empregadores. Então, a maioria das leis são feitas em conjunto nessas três entidades, ok? Uma pergunta comum, né, que o pessoal faz, principalmente em pequenas empresas, como clínicas, como laboratórios, como consultórios odontológicos e até mesmo com hospitais pequenos, né, seja eles privados ou públicos, fazem essas perguntas. Por que a minha empresa, né, onde eu trabalho, né, um hospital, laboratório, enfim, né, uma unidade de saúde, precisa constituir uma equipe de segurança do trabalho, né? Por que precisa ter essa equipe de segurança do trabalho? Nós vamos ver aqui, pessoal, que essa equipe de segurança do trabalho não é só o pessoal que faz técnico de segurança do trabalho, não. Certo? Porque não é feito apenas por ele, não. É feito por enfermeiros, por biomédicos, por farmacêuticos, por técnicos de enfermagem, né? Então, a equipe de segurança do trabalho tem que estar dentro do trabalho, ok? Voltando aqui, por que a minha empresa precisa constituir uma equipe de segurança do trabalho? Primeiro, porque é lei, né? Toda empresa precisa ter essa segurança precisa ter uma equipe responsável sobre a segurança do trabalho. E também, a segurança do trabalho faz com que a empresa se organize, aumentando a produtividade e a qualidade dos produtos. E também melhorando as relações humanas no trabalho, porque não preciso nem explicar que pessoas saudáveis trabalham melhores e também produzem mais, né? Então, também para o trabalhador, para o empregador, para o chefe, né, também é vantajoso que ele tenha essa equipe que seja responsável, né, para ver os eventuais riscos no trabalho dele. Mas, infelizmente, o que é que os grandes empresários, ou até mesmo grandes líderes, né, como no caso o pessoal que está à frente da Secretaria de Saúde, por exemplo, pensam sobre a segurança do trabalho? Eles pensam isso aqui, na minha empresa nunca teve acidente de trabalho, né? Eu acho que investir em segurança
atualmente é uma perca de tempo, né? Então, eles pensam isso, né? Só que, na verdade, esse pensamento está totalmente, errado, certo? Então, o que é a verdade sobre essa segurança do trabalho, né? Que investir em segurança de trabalho vai aumentar o grau de conscientização dos empregados, né? Esses empresários, eles não veem isso, não vê que vai aumentar, eles não vê que vai aumentar a produção do seu trabalho, né? E também, que realizar treinamentos, né? Vamos dizer, quem é que realiza esses treinamentos de segurança vai melhorar a relação entre eles, porque vai ter algo mais confiável, né? Vou confiar mais no chefe que me dá todos os treinamentos do que um chefe que não está nem aí para mim, né? Isso é claro. Então, fazer treinamentos, né, de segurança vai melhorar o relacionamento entre chefes e empregados, né? Não só entre chefes e empregados, entre os empregados também vai ter uma maior relação, uma maior afinidade, né? E principalmente essa última frase aqui, se nunca aconteceu acidente, não quer dizer que nunca vai acontecer, né? Se uma empresa não teve acidentes até agora, maravilha, né? Muito bom. Mas isso não quer dizer que daqui para frente não vai ter, não tem risco de acidente, né? A gente já viu várias coisas falando justamente ao contrário, né? Ah, professor, mas você falou, mas eu ainda não captei bem o que é essa tal de segurança no trabalho. Então, agora é a hora da gente tirar todas as dúvidas. Em palavras, né, escrito, o pessoal gosta de copiar. Isso aqui é o conceito de segurança no trabalho. O que é a segurança no trabalho? É a ciência, né, que estuda os métodos e técnicas de prevenção de acidentes, certo? Objetivando a prevenção da integridade física e a promoção da saúde do trabalhador, certo? Professor, então você cai na prova perguntando qual o conceito de segurança do trabalho, eu vou colocar isso aqui, certo? Correto, isso não foge muito disso daqui, certo? Não tem muito o que fugir desse conceito, né? É a ciência que estuda os métodos e técnicas de prevenção de acidentes, objetivando a prevenção da integridade física e a promoção da saúde do trabalhador. Outro conceito que nós temos sobre dentro da segurança do trabalho é sobre acidente de trabalho, né? A gente deve saber também esse conceito. Ah, professor, mas tu falou na primeira aula o que era. Eu falei superficialmente para que é uma aula introdutória. Aqui vamos falar o que é realmente na lei, o que é esse tal de acidente do trabalho, ou acidente de trabalho, né? De acordo com o código, com o artigo, né, 19 da lei 82.13 de 91, o conceito legal de acidente de trabalho é o acidente que acontece no exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, podendo causar morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho, né? Ou seja, o conceito, né, geral de acidente de trabalho é esse daqui, certo?
certo? É realmente esse daqui. Professor, existe somente lesões físicas, arranhão, machucado e outras coisas? Não, certo? Estresse também causa lesões emocionais, por exemplo, né? Então, tudo isso também é considerado acidente de trabalho, né? É uma doença ocupacional. Trabalhar muito em ambientes estressados. Ainda bem que em ambiente hospitalar não tem muito estresse, né? Imagina se tivesse estresse dentro do ambiente hospitalar, como é que a gente seria, né? Então, também, essa parte psicológica também entra dentro da parte de acidente de trabalho, né? Um trauma, por exemplo, um trauma psicológico, né? E existem, ó, diferentes tipos de acidentes de trabalho, né? Os principais são esses daqui, ó. Primeiro tipo de acidente de trabalho, ó, o acidente que ocorre quando você está no horário de serviço, né? Executando tarefa dentro ou fora da empresa. Dentro ou fora da empresa? Como assim, professor? Essa primeira parte aqui eu entendi direitinho, né? Porque realmente o acidente de trabalho ocorre quando você está no horário de serviço. Tudo ok. Executando tarefas. Agora, dentro ou fora da empresa, como assim? Né? Por exemplo, nós não, vocês, né? Vão trabalhar em um serviço da SAMU, por exemplo. Vão ser um técnico de enfermagem da SAMU. Né? Sonho, né? Bom, e aí? Né? Vocês trabalham dentro do hospital? A maioria das vezes não, você trabalha numa ambulância, né, pegando pacientes e tal. Então, se você sofrer um acidente, né, durante uma abordagem dessa, né, durante um resgate ou durante um socorro desse, é fora do seu ambiente de trabalho. Seu ambiente de trabalho é hospital, né, por exemplo. Né? Então, isso também é considerado um acidente de trabalho, né, quando você está fora, né, do ambiente físico, né, hospitalar. Isso também é um exemplo de uma enfermeira, né, que a enfermeira, um técnico de enfermagem, está em um hospital no interior e vai levar um paciente, né, para a capital, para o hospital de referência. Esse técnico de enfermagem vai junto com o paciente. E eles sofrem um acidente, por exemplo. Isso também é acidente de trabalho, porque ele estava executando a sua tarefa, né, não no seu ambiente, né, não dentro do hospital, mas sim, né, em função daquele trabalho. Okay? Importante, ó, o acidente que também é um tipo de acidente de trabalho, ó, um acidente que ocorre no trajeto, né, entre a casa e o trabalho, ou do trabalho para casa, né? Ou seja, o trabalho em si, né, legalmente, né, ou seja, perante as leis, começa a partir do momento que você sai de casa. Ou seja, quando você está indo trabalhar, se você sofrer um acidente, né, também é considerado um acidente de trabalho, ok? Seja ele se você cai de moto, seja ele você, enfim, é acidente de trabalho. Legalmente é um acidente de trabalho. Doença profissional, ó, né? Provocadas pelo tipo de trabalho que você exerce. Por exemplo, se eu trabalho muito com pesos, né? Eu posso desenvolver por exemplo, uma hernia de disco. Né? Então, isso aqui é uma doença profissional. É uma doença que eu tive, né, a partir do meu trabalho. Ou seja, se eu estivesse trabalhando em outra área, possivelmente não teria essa doença. Mas já que eu trabalho com isso, né, então, carregando pesos, por exemplo, é uma doença profissional, é uma doença causada pelo meu trabalho.
E doença do trabalho, né? Existe uma diferença, ó, doença profissional e doença do trabalho. Doença do trabalho, ó, causadas pelas condições de trabalho. Aqui eu dei exemplo da hernia de disco. Aqui, ó, é um pouquinho diferente. Por exemplo, se eu trabalho, né? Se eu trabalho como técnico de enfermagem, por exemplo, e sem querer eu me infecto, né? Eu tenho um acidente com perfura cortante e me infecto com algum tipo de vírus, alguma coisa, né? Isso aqui é uma doença do trabalho, não é doença profissional, né? Porque aqui, ó, já foi causada pela minha condição de trabalho, ok? Ou seja, teve algo que causou aquilo em mim. Outro exemplo, sem ser da enfermagem ou da saúde, né? É uma pessoa que trabalha com frigorífico, né? Que tem aquelas serras bem grandes. Uma pessoa se corta com aquela máquina de cortar carne. Isso ali é uma doença do trabalho, porque foi causada pela condição do meu trabalho, ok? Tem até uma história, eu trabalhei no hospital, lá no interior, lá da Sertão Central. E tinha uma técnica que estava afastada por, por conta de uma doença do trabalho, né? Ela era responsável pela limpeza, né, no laboratório que trabalhava. E essa pessoa lavou lâminas, né? Lâminas, aquele negocinho que a gente bota no microscópio, né? E aquela lâmina estava infectada com bactérias que causam hanseníase, né? E a pessoa foi lavar aquele material sem estar com os EPIs. E ela acabou sendo infectada por por essas bactérias que causam hanseníase, e ela acabou ficando doente, né? Então, essa doença, a hanseníase dela, né, foi causada, ó, pelo tipo de trabalho foi causada, ó, pela condição do trabalho dela, né? Porque ela estava trabalhando sem os EPIs necessários. Então, ela contraiu uma doença, ó, do trabalho, né? Então, aqui um exemplo na prática de uma doença causada pelas condições de trabalho. Okay?